Pessoal, chegamos praticamente no final do nosso curso e vamos comentar alguns detalhes da finalização desses tratamentos. Então, sempre lembrando que a finalização, ela inicia no primeiro dia de atendimento do paciente, na sua observação, no seu diagnóstico e planejamento corretos, ok? Após isso, nós decidimos então fazer a montagem do nosso sistema invisível, lingual, simplificado, né? O 6+. Olha, essa montagem, quanto mais perfeita possível for, vai reduzir então a nossa dificuldade na finalização. Quanto mais perfeito for, quanto mais detalhado, né, você observar bem a questão da angulação dos bracts, da altura, a questão do alinhamento desses bracts, fazer uma visualização imaginária do que iria acontecer ao passar os arcos. Então, tudo isso é o seu planejamento e o cuidado na montagem dos bracts, não é? Mas durante a parte final do tratamento, nós às vezes vamos ter um dentinho ou outro que não está bem posicionado, você chegou à conclusão que precisaria ou reposicionar bracts ou fazer algumas dobras. Então você tem que decidir, não é? Temos habilidade para fazer uma pequena dobrinha por lingual e corrigir aquele problema? Ótimo, não precisa tirar bract. Porque recolar um bract por lingual, reposicionar, não é tão simples quanto posicionar ou reposicionar por vestibular, não é? Mas se você tiver que reposicionar um bract, simplesmente vai remover aquele bract que está errado, um ou dois, vai fazer uma moldagem do paciente atual, não é? Faça uma moldagem, vai lá, modelo de gesso, gesso pedra ou especial de preferência. Essa moldagem tem que ser muito boa para que nós possamos visualizar o slot dos outros bracts e aí sim, todo o procedimento de posicionamento de bract. Tendo o modelo na mão, você vai limpar, tirar bolhas, avaliar bem a anatomia do dente e passar o isolamento e aí posicionar o seu bract. Depois disso, confere com os bracts vizinhos, porque é possível visualizar os bracts vizinhos no modelo de gesso e dessa forma está tudo ok, pode fazer um reforço, aquela complementação em volta da base que nós gostamos de fazer e aí fazer uma moldeira preferencialmente individual, pequena, só para aquele bract, ok? Então isso é reposicionar um bract, né? Olha, um detalhe sobre torque e angulação. Na finalização, algum detalhezinho de torque, eu tenho que fazer um torque vestibular nesse dente. É da mesma forma, não existe diferença nenhuma no desenho que você vai fazer ou no efeito que você vai dar no arco, tanto para o torque quanto para a dobrinha de angulação. Não importa se o bract está por vestibular ou por lingual, você vai torcer o fio na mesma direção. Naquele segmento, é um torque individual para o incisivo. Marca, né, na mesial, na distal, pega os seus 2 alicates e faça a torção do fio, como você estivesse fazendo ou estaria fazendo por vestibular, num tratamento convencional, né? Se for uma dobra de angulação, da mesma forma. Eu quero, o dente está muito inclinado para a mesial, eu quero fazer uma correção para ele verticalizar, ficar na posição correta. Da mesma forma que você faria aquele Z, aquela dobrinha em Z, por vestibular, você vai fazer por lingual e vai chegar a esse efeito da correção, da melhora. Eu vou fazer uma dobra de intrusão, preciso intruir um dente. No caso aqui você está vendo o dente 21, eu preciso fazer uma pequena dobra de intrusão. Olha, quando eu vou fazer uma força vertical no meu dente pelo lado de dentro, como a aplicação da força está pelo lado interno do centro de resistência do dente, se eu estiver usando um fio redondo, posso ter um efeito colateral de lingualização desse dente.
Ele vai intruir? Talvez vai intruir um pouquinho, mas pode ir para lingual. Então, uma opção seria você usar para esse procedimento um arco retangular pequeno, de calibre pequeno, tipo 16 por 22, TMA é o ideal, tá? TMA. É possível fazer um nitinol retangular? É possível. Nós temos no nosso diagramas de arcos, temos o arco nitinol 16 por 22, retangular, tem o 16 por 16. O que eu quero dizer é assim, se preocupe com esse efeito colateral. Às vezes vai ter um movimento de intrusão e também um movimento de lingualização. Tá? Se vai trabalhar com fio redondo, então a dobra não pode ser só no sentido vertical. Eu quero evitar que ele vá para lingual. Então, além de fazer um degrauzinho de intrusão, eu vou ter que embutir um pequeno offset. Eu vou ter que, nesse segmento, projetar o dente um pouquinho para fora, porque eu sei que ele vai vir para dentro, ok? Então, são os cuidados com a intrusão. A dobra de angulação. Eu tenho que corrigir aqui o dente 21. Vou fazer uma dobra em Z. Já te disse, você vai fazer da mesma forma que faria por vestibular, aquele mesmo Z, tá? Aí sim, não é preciso estar com fio retangular. Casualmente, essa paciente está com arco retangular, mas normalmente os casos 6+ são tratados com fios redondos. E aí você pode fazer essa dobra de angulação tranquilamente com fiozinho redondo. Um aço 0,14 ou um 16 de aço, mas até um 0,14 de aço você consegue fazer uma dobrinha de angulação suave e efetiva, ok? Eu preciso fazer uma rotação, o meu dente perdeu um pouco o controle de rotação em algum movimento pequeno que eu fiz quando estava fechando um espaço, o dente meselizou, mas girou, ok? Tá? É possível fazer de uma forma bem tranquila usando essa ligadura que nós chamamos de ligadura de Scott, tá? Que é rotacionar o dente no seu próprio eixo. Tá? Aqui está em espanhol, mas é rotação sobre o seu próprio eixo. Né? E aí vamos fazer uma laçada na mesial do dente, fazer o contorno por vestibular de uma cadeia. Essa cadeia aqui ela está cinza, né? Mas você vai usar uma incolor, uma cadeia mais estética, que é por motivos didáticos, né? Para visualizar bem, ok? E aí o dente vai se corrigir, vai rotacionar no seu próprio eixo. Se eu tenho um dente que precisa ser extruído, mas também preciso fazer uma rotação nele, eu vou usar um fio leve, você está vendo embaixo, um fio 0,14 de aço, mas o ideal para que se faça uma dobra perfeita é fazer a moldagem, uma boa moldagem e vazar com gesso especial para visualizar bem o slot, bem os bractes e aí construir esse arco no modelo de gesso, ok? Assim nós vamos ter mais confiança, mais segurança em aplicar esse arco com a dobrinha de extrusão e também de giroversão ao mesmo tempo. Tá? Olha, fazer intercuspidação, nós vamos usar em muitos casos botões estéticos por vestibular, mas aqui nós estamos vendo uma aplicação da força elástica vertical e também tem uma cruzada, né? Tudo por lingual. Então é possível, os bractes têm os seus ganchos pequenos, aonde se pode usar ou se aplicar 1, 2, 3 elásticos aí para auxiliar na intercuspidação. Agora, se eu tenho uma mordida um pouco de topo, aí é necessário ter um pequeno componente de força no sentido de correção de classe 3. Então, eu vou usar um elástico de intercuspidação no superior por lingual e no inferior por vestibular, nos botões estéticos, ok? É fácil de você construir esses botões estéticos, nós já tivemos a aula sobre isso, e aí é o momento agora de usá-los, né, para aplicar uma força adequada de intercuspidação.
Podemos usar os botões também com elásticos que venham a ser ligados em pequenos segmentos por vestibular. Aparelhos estéticos, principalmente no arco inferior, é possível você fazer uma boa combinação com um pequeno segmento por vestibular. Então eu vou usar o nosso Six Plus, não é? De pré-molar a pré-molar, por lingual e por vestibular lá no segundo molar, no primeiro molar, no segundo pré, eu posso colocar brackets convencionais e fazer algumas movimentações importantes. Na hora de finalizar, esse segmento vai ser usado como apoio para elásticos na intercuspidação. Muito bom, não é? Podemos usar então elásticos cruzados, já vimos uma situação anterior, agora você está vendo uma mais lateral, para fazer a movimentação de vestibularizar um pouco os inferiores, lingualizar um pouco o superior. Então sempre vai depender na intercuspidação do seu diagnóstico, como é que eu tenho que movimentar esse dente. O meu dente inferior vai extruir e vai um pouco para vestibular, ou ele vai manter-se ali? Então, dependendo disso, você vai cruzar o seu elástico ou não, né? Mais um caso aqui, tá? No trespasse vertical, onde eu tenho uma mordida quase de topo, então estou usando um elástico cruzado, da lingual do superior na vestibular dos inferiores. Também muito importante, nós conversarmos sobre a correção da linha média. Eu posso usar os elásticos por lingual, mas eu diria que com mais efetividade, os botões estéticos de lateral superior a lateral inferior são mais eficientes. E o paciente vai usar isso aí por 2 meses no máximo e vai trazer um resultado mais rápido para a gente, mais fácil, e que você possa ter confiança nesse resultado, ok? Então, elásticos de linha média, mais um exemplo, olha aqui, de lateral a lateral. Nós tínhamos um desvio de quase 1 milímetro nesse paciente e agora zerou, tá? O paciente, claro, tem que ser colaborador, né? Como na ortodontia convencional, usar elástico, se o paciente não for colaborador, estamos fadados a insucesso, né? Então, agora chegando mais um detalhezinho da intercuspidação, você conferir a oclusão, porque às vezes nós estamos usando um elástico para tentar encaixar bem esses dentes e a mordida está sendo impedida de um bom assentamento por conta que o dente inferior bate na base do bracte superior. Aqui, então, você está visualizando isso, um detalhe importante, usando um carbono e uma broca que pode desgastar, inclusive, um pouquinho da base ou aquela complementação de resina que haja sido feita para trazer mais segurança na colagem, né? Mais um caso, da mesma forma, nós estamos fazendo aqui a aplicação do carbono para ver aonde está o contato forte, usando uma broquinha roda ou uma ponta de chama grande, tá? São brocas para usar neste momento da intercuspidação, né? Fazer uma avaliação da nossa oclusão do paciente, isso aí é fundamental na parte de finalização, ver as lateralidades, direita, esquerda do paciente, a protrusiva e o que você pode fazer para melhorar. Bom, chegou então no resultado ideal, estão satisfeitos tanto o paciente quanto o profissional, vamos remover os aparelhos. E aí usaremos um alicate angulado para fazer a remoção dos bractes, com bastante cuidado, principalmente quando nós formos fazer no superior. Olha aqui, nesse caso, nós estamos removendo o aparelho inferior, estava todo conjugado de pré a pré, os bractes saem todos de uma vez, né? Não tem problema nenhum. Quando você vai tirar o superior e não estiver com essa conjugação, todos interligados, vamos remover bractes individuais, tenha muito cuidado, porque o paciente pode deglutir uma peça se ela soltar-se do alicate. Ou a hora que você vai fazer a apreensão, vai prender com o alicate, às vezes ela espirra, né? Então, use uma gaze para proteger aí e evitar que o paciente venha deglutir esse bracte, correto? Essa é uma dica muito importante, eu faço isso com frequência. Removemos os bractes, simplesmente agora vamos usar brocas para fazer a remoção da resina. A grande vantagem por lingual
é que nós não temos a mesma preocupação que temos por vestibular. Aqui nós estamos removendo a resina de um botão estético, né? Da mesma forma, com um paciente que teria usado Bracts em todos os dentes, por lingual, tratamento é praticamente 95% com peças coladas por lingual. Mas nós vamos ter um dente ou outro com um botão estético. Então, com bastante cuidado, vamos remover essa resina sem evitar riscos no esmalte, não é? Aí eu queria dizer que se você está fazendo a remoção das resinas por lingual, não se preocupe tanto quanto por vestibular, não é? Eu posso deixar um pouquinho de resina, eventualmente, ou até se a broca encostar um pouco no esmalte, não vai ter problema nenhum. Nós não temos danos algum para esses dentes na face lingual, o que não é da mesma maneira ou da mesma forma por vestibular, né? Temos que ter muito mais cuidado por vestibular. Agora, se você for também um ortodontista caprichoso, cuidadoso, vai usar uma pedra diamantada para fazer um polimento e deixar bem liso essa face lingual e confortável para o paciente. Usa-se uma pasta, né, diamantada também, com uma borracha abrasiva para fazer esse polimento. Outra escovinha interessante para se usar é essa escova de carbeto de silício, né? Partículas de carbeto de silício, que eventualmente pode ser também empregada para dar um melhor acabamento. Bom, tudo legal, bonitinho, os dentes na sua posição, bem polidos. Urgente, vamos fazer a contenção. Qual vai ser a nossa contenção para o tratamento de ortodontia lingual? Da mesma forma que nós fazemos por vestibular, não tem diferença alguma. Você pode usar um wraparound, né, um modelo de Hawley modificado. O paciente vai usar esse dispositivo em algumas situações mais à noite, não teria tanto problema. Se você tem preocupações muito estéticas com esse paciente, pode recobrir a parte anterior, tanto do Hawley como do wraparound, com resina, para deixar mais disfarçado, né, mais estético. A outra opção é a opção convencional, que é fazer a colagem 3x3. Então fizemos movimentações importantes, o paciente tinha apinhamentos, rotações, é mais garantido nós colarmos o fio tradicional por lingual. Deixa esse fiozinho colado, ele pode ser da forma higiênica também, depende da sua rotina de trabalhar por vestibular. Você vai empregar a mesma rotina por lingual. Aqui no superior, usando uma contenção higiênica, né? Então, vai depender da sua rotina. Outro tipo de contenção que também nós lançamos mão seria a contenção com placas de acetato. Se todos os dentes ficaram bem posicionados, tranquilamente eu posso usar uma placa de acetato normal, né? Faz a moldagem, vai lá, vasa o gesso e prensa a placa e o paciente vai usar o tempo que você acha necessário para dormir, talvez não, para dormir sempre, né? E talvez umas 6 horas durante o dia, dependendo das movimentações, se foram recentes ou não, né? Agora eu estou te mostrando aqui que essa placa também pode ser ativa. Pode ser que, ao terminar o caso do meu paciente, tenha ficado um dente com uma posição que não ficou perfeita. Então, eu vou ainda aplicar uma pequena força de movimentação nesta placa de contenção. Aproveito a placa de contenção e vou movimentar um dente, 2 ou até 3. Nesse caso, nós estamos movimentando 3 dentinhos, fazendo uma placa de contenção ativa, né? Então, pequenos movimentos, principalmente de vestibularização, de lingualização, podem ser deixados para serem feitos numa placa de contenção, ok? Rotação já é mais difícil, né? E aqui você percebe que, nesse caso, eu fiz um pequeno setup, né? Eu faço o setup quando eu tenho que aplicar alguma força de rotação. Então, provavelmente nessa paciente não era só lingualizar ou vestibularizar, eu teria que girar um pouquinho o dente. Aí eu prefiro segmentar, fazer como se fosse um setup e fazer a correção de uma forma mais eficiente, né? Vestibularizar ou lingualizar é clássico, o sistema de bolha e abaulamento, e você está já
claro, bem habituado a fazer esse tipo de contenção para os seus pacientes ou de alinhadores, não é? Bem, então chegamos aqui ao final dessa etapa, né, da contenção do nosso paciente. É possível também fazer, como essa que você está vendo, é uma contenção de acrílico. Então eu tenho aplicado ali umas molas digitais para pressionar os segundos premolares para vestibular. É uma situação que eventualmente pode ser lançada à mão também, ok? Tudo está estável na região anterior e um premolar ou dois precisa ser vestibularizado. Uma molinha digital suave é possível que com ela você resolva esse problema. Meu amigo, colega ortodontista, parabéns, muito obrigado de você ter assistido o curso até agora e qualquer coisa estamos em contato, viu? Um forte abraço e até breve.